Oi, pessoal, boa noite. Hoje, dia 4/7, a gente vai dar início, tá? Nossa aula de saúde coletiva 2. A gente vai falar sobre as demandas do PSF, e as demandas da saúde da família, né? As atribuições que cada um tem. Novamente, esse vídeo vai para o YouTube para vocês terem melhor acesso a essa aula e fico disponível para responder qualquer outra pergunta que vocês tiverem, dúvidas. Podem mandar mensagem para mim que eu vou estar respondendo no WhatsApp, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Aqui a aula. Hoje a gente vai falar sobre as atribuições da equipe de saúde da família. Vamos começar a nossa aula maravilhosa de hoje. Não vai. O que é o Programa de Saúde da Família? O Programa Saúde da Família, ele foi implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde em 94 e ele é conhecido hoje como Estratégia de Saúde da Família. Ele não é mais apenas um programa. Antes, ele era considerado um programa de saúde da família e hoje é Estratégia de Saúde da Família, porque perceberam que não se encaixa como um programa, ele realmente recebe as pessoas da população, né? E aí deixou de ser um programa para ser uma estratégia de saúde da família, na qual ele vai abranger um certo território, né? Normalmente, em alguns municípios, alguns não, na maioria, todos os municípios, tem mais de um PSF, porque cada PSF tem um mapa diferente. Por exemplo, eu sou do centro, então meu PSF é um PSF do centro. Então, aquele PSF ele vai receber essa demanda. E aí a gente também vai ver quais são as atribuições, né, do médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ACS e também das pessoas que fazem o programa de saúde bucal. O que é que significa a estratégia de saúde da família? Que tem como sigla ESF, Estratégia de Saúde da Família. Ele é um modelo assistencial da atenção básica e vai se fundamentar no trabalho de equipes multiprofissionais, técnico, enfermeiro, fisioterapeuta também faz parte da ESF, em um território adstrito e vai desenvolver ações de saúde a partir do conhecimento dessa realidade de cada local, de cada unidade, vai receber aquela demanda para saber como que é feita, como que é a realidade daquele local e quais são as necessidades que aquela população necessita. Qual vai ser a sua importância? A saúde da família, ela vai estar no seu primeiro nível de atenção no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, e ela vai ser considerada uma estratégia primordial para que aconteça a organização e também o fortalecimento da atenção básica. Quem é que vai fazer parte dessa equipe? A equipe de saúde da família, ela é uma equipe multiprofissional e vai ser composta por, no mínimo, por médico, que vai ser preferencialmente da especialidade de medicina da família e da comunidade. O enfermeiro também, normalmente, ele é especialista em saúde da família, né? Ele tem a sua pós-graduação em saúde da família e o auxiliar ou técnico de enfermagem, e também vai ter o agente comunitário de saúde, que são os ACS. Então, todo enfermeiro que trabalha na USF, do local, e também um médico. Ou o médico ele vai ter a especialidade em medicina de família e comunidade, e o enfermeiro ele tem que ter uma pós-graduação e ser especialista em saúde da família, tá? É exigência. Todos os postinhos exigem isso, até porque, assim como se eu vou entrar para urgência, emergência, UTI, obstetrícia, neonatologia, eu preciso ter aquela especialização para lidar com aquele tipo de atendimento. Isso não seria diferente com o enfermeiro e com o médico, tá? Precisa ter a especialidade. O que se aprende em saúde da família? No curso de saúde da família,
os alunos adquirem novos conhecimentos e habilidades relacionados à atenção primária à saúde e também no cuidado integral da família. Alguns dos principais tópicos que vão ser abordados vão incluir a epidemiologia e a vigilância em saúde, promoção da saúde e prevenção de doenças, até porque vamos receber a população até nós, então a gente precisa falar com eles, conversar com eles sobre a prevenção e a promoção da saúde também. A gente vai atender as gestantes e recém-nascidos, que vai ser a puericultura e o pré-natal. Também vamos atender saúde infantil, que no caso vai ser até os seus 5 anos de idade, tá? É o certo atender até os 12, mas a nossa puericultura, ela é realizada até os seus 5 anos de idade. Normalmente não acontece muito, é muito difícil uma mãe levar uma criança depois que ela termina as vacinas, né, depois dos seus 2 anos, para fazer a puericultura. É muito difícil disso acontecer. Também a gente recebe a saúde do adolescente, adulto e idoso. Também a gente recebe urgência e emergência no postinho? Sim, recebemos urgência e emergências no postinho, tá? Normalmente, as emergências são encaminhadas para o hospital de pequeno porte ou para algum hospital regional, caso seja muito grave, né? No postinho a gente não tem estrutura suficiente para receber uma emergência pesada. A gestão, e também vamos atender a gestão em saúde da família. A saúde da família ela vai ser um determinante na produtividade de um colaborador. E essa organização ela vai precisar ser voltada com um olhar para essa questão, para promover a qualidade de vida integral do indivíduo e não apenas no ambiente de trabalho. A gente tem que ver a população como um todo, não só dentro do PSF, mas também fora, como nas visitas domiciliares. E isso vai envolver as medidas que vão desde a realização de ações, né, e as conscientizações, ou programas de reeducação dos hábitos de vida. E até o acompanhamento da saúde dos trabalhadores também a gente pega por meio de realização de exames periódicos e do diagnóstico precoce de algumas doenças. Isso vai fazer com que evite que elas se agravem com o tempo e vai gerar uma consequência mais séria caso não tratada. O que a gente precisa fazer para melhorar a estratégia de saúde da família? A gente vai entrar com as iniciativas que são voltadas para a saúde ocupacional, né, que são uma prova de preocupação que a empresa tem com os colaboradores. E esse cuidado, ele vai poder contribuir para que os profissionais se tornem mais motivados e engajam mais a alcançar os seus objetivos que são propostos. O monitoramento do estado de saúde das pessoas, elas também vai contribuir para a realização dos diagnósticos precoces, o que garante o tratamento necessário em tempo hábil e vai evitar a agravação de doenças, que vai acarretar em afastamentos. Além do mais, esse tipo de iniciativa vai permitir acompanhar os dados de cada colaborador, identificar os principais problemas e as suas causas, isso tudo em um trabalho em equipe, um trabalho multiprofissional, multidisciplinar, né, que todos nós precisamos de uma mão direita para poder nos ajudar, e isso o enfermeiro, o técnico de enfermagem não vai conseguir fazer isso sozinho. E aí a gente precisa ter uma base sólida para poder implementar essas ações preventivas, certo? Que vai visar reduzir o índice de problemas de saúde. A gente vai fazer isso também, como eu falei para vocês, não só dentro do PSF, mas também realizando as suas visitas domiciliares, a gente precisa chegar até o doente, a gente precisa chegar até as pessoas para que não gere mais problemas, que o índice dos problemas de saúde não aumentem, tá certo? Dentro de um programa de promoção à saúde, quais são as campanhas que podem ser realizadas? Podem não, devem ser realizadas as prevenções de hipertensão, controle de diabetes e obesidade,
que são as coisas que mais, as doenças que mais aparecem, né, pessoal? Às vezes a gente tem um idoso que tem um problema de pressão arterial muito séria e acaba não cuidando dessa, dessa hipertensão, e aí pode causar, acarretar vários problemas tardios que a gente não vai ter como mais é, regredir, né? A tendência é sempre piorar quando a gente não corre atrás, quando a gente não faz não tem essa forma de prevenção com os nossos pacientes. As ações relacionadas à ergonomia também, que ajudam a diminuir os riscos de doenças ocupacionais. Então, é importante a gente fazer as nossas visitas domiciliares, tanto os enfermeiros quanto os técnicos, tá? Ninguém escapa das visitas domiciliares, até porque a maioria das pessoas que a gente atende são idosos. E a nossa demanda de idosos está muito grande, grande até demais. Então, a maioria deles não vem até nós, por isso que nós precisamos ir até eles, para a gente promover, prevenir certos tipos de doença, né? Às vezes, eles têm uma pressão muito alta e não sabem, porque eles podem morar sozinhos ou alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que intervir nisso. A gente precisa intervir nesse tipo de coisa, tá? Não só os idosos, mas também nos atendimentos de puericultura, nos atendimentos às gestantes, a gente pode lidar com uma gestante que está em fase de hipertensão, né? Sua pressão pode aumentar ali no período da gestação, podem ter o início de pré-eclâmpsia, a gente tem que ficar ligado, porque normalmente essas mulheres que têm início de pré-eclâmpsia, elas não tinham pressão alta. E se tinham pressão alta, a gente precisa investigar para, no início da gestação, a gente já encaminhar para um atendimento de alto risco, tá? Um pré-natal de alto risco. E se caso ela não tinha e está tendo durante a gestação, né, a gente precisa intervir para que não há complicações nem para a criança, né, nem para o feto, e nem para a mãe. Lembrando que geralmente quando as gestantes não possuem hipertensão antes da gestação, quando ela pare, geralmente essa pressão ela tende a diminuir, tá? É só hipertensão gestacional, assim como a diabetes também. Só que no caso da diabetes, a diabetes, na verdade, ela está ligada à obesidade. Então, se a mãe tem diabetes, a gente precisa ficar ligado, né, nesse tempo de gestação, para uma diabetes gestacional. Provavelmente, o bebê, quando nascer, vai ter sonolência demais, e às vezes a mãe acha que é normal. Não quero acordar meu filho para mamar, porque ele tá dormindo, não deixa ele dormir? Não, né? A gente sabe que a amamentação é uma demanda espontânea e o bebê ele precisa ter o acesso ao leite. Então, quando o bebê está dormindo demais, a gente tem que ficar ligado na glicose dessa criança, né? E também a diabetes na infância acontece muito e a gente precisa cuidar para que essa criança não possua uma diabetes tipo 2 na infância, né? O que é muito triste de ver crianças muito acima do peso por conta de diabetes gestacional. A gente vai adotar as flexibilidades no horário de trabalho. E aí existem muitas funções que podem ser executadas para que isso ocorra. A gente não pode deixar a nossa unidade sem ninguém. Isso jamais. Existem muitas funções que podem ser executadas fora do horário comercial. E isso permite que as empresas adotem jornadas mais flexíveis, fazendo com que os colaboradores trabalhem em horários diferentes, porém, não deixando o postinho de saúde sem ninguém, tá? Sempre tem que ter alguém. Além desse benefício ser muito reconhecido, pode contribuir para melhorar a satisfação e a produtividade do trabalho.
Dessa forma, as pessoas devem resolver as questões pessoais, familiares, como levar os filhos para a escola, né, com mais tranquilidade. Com esse trabalho sendo expandido, né, mesmo tendo alguém no postinho de saúde observando, não pode deixar vazio, as mães, por exemplo, que não podem levar as crianças até o postinho porque trabalham, enfim, o postinho faz esse tipo de ação, que é levar a vacina até a criança. Por isso, ultimamente, está tendo muita campanha de vacinação em escolas, né? Mas, infelizmente, quando tem, e eles avisam para os pais para mandarem a caderneta de vacinação, nem todo mundo leva, né? Nem toda mãe coloca a caderneta de vacinação dentro da mochila da criança, né? E é triste, mas acontece. E o índice de vacinação está abaixando muito, está abaixando de uma forma muito trágica, né? Vamos dizer. Está abaixando de uma forma muito trágica. As pessoas não estão querendo, as mães não estão querendo mais vacinar as crianças, porque dizem que vai adoecer, né? Gente, isso não existe. Isso não existe. E a gente que é da área da saúde, a gente não pode colocar isso na cabeça, né? Pelo contrário, a gente precisa incentivar as mães a vacinarem as crianças. E aí a gente vai falar sobre as atribuições de cada profissional na unidade básica de saúde. Com relação às atribuições do enfermeiro. As atribuições do enfermeiro, entre elas estão: a intenção é trabalhar para a prevenção. Então, o enfermeiro está ali para prevenir e para promover saúde, tá certo? Sendo assim, deve ser feito um trabalho de parceria. Óbvio que ele não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Ele vai precisar de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, para estar ali ajudando. Até porque o enfermeiro sozinho não vai vacinar sozinho, não vai atender sozinho, não vai receber toda essa demanda sozinho. Apesar de que o enfermeiro, ele é responsável pela unidade familiar. Por incrível que pareça. É um trabalho árduo, é um trabalho muito pesado, porque o enfermeiro, ele tem muitas atribuições dentro de um posto de saúde. Muita gente, é muita burocracia. Para quem gosta de, assim, para quem gosta de estar se movimentando, o postinho não é um lugar adequado, né? Para quem gosta, para quem gosta de movimento. Então, é porque é um trabalho muito rotineiro. Trabalho de postinho, trabalho no postinho, enfermeiro de posto. É um trabalho muito rotineiro. Por exemplo, segunda-feira, pré-natal. Terça-feira, puericultura. Quarta-feira, hiperdia. Quinta-feira, atendimento com médico. E sexta-feira, atendimento com enfermeiro. Toda semana vai ser dessa forma. Não tem muito o que fazer, não. Além disso, esse trabalho em conjunto ele deve ser estabelecido com o indivíduo, família, desculpa, indivíduo, família, comunidade e igreja, e que esse indivíduo se insere. Então, não tem exceções para atender ninguém do postinho, a gente tem que ser todo mundo, sem exceções. E além da gente atender e eles irem até nós, nós precisamos ir até eles. É uma necessidade, tá? Até porque a gente tem que cumprir demanda, e não é só por conta da demanda, porque a gente precisa mesmo promover a saúde. E aí, dentro desse contexto, a enfermagem do PSF, ela tem uma ligação íntima, já que o profissional da área desenvolve um papel fundamental sobre a importância na modalidade de assistência à saúde, né? E aí, isso é porque os enfermeiros são os responsáveis por trabalhar com a vinculação e proximidade com a clientela. Ela precisa ter essa intimidade, ela precisa estar mais próximo do paciente para conseguir puxar mais coisas.
né? Às vezes, eles têm vergonha de falar alguma coisa, principalmente os homens. Então, a gente precisa ter confiança em tudo que a gente está falando e precisa se impor no que a gente está falando. Porque ele vai ver que a gente sabe daquilo e vai acabar desabafando, vai acabar falar. E às vezes, numa conversa rotineira, no meio de uma visita domiciliar, eles soltam coisas que a gente nem imagina que eles têm. E aí a gente acaba descobrindo. Então, se eles não vêm até nós, nós vamos até eles, né? E aí, os enfermeiros, eles são responsáveis por trabalhar com essa vinculação e a proximidade com a clientela. Não, eu falo os enfermeiros, gente, mas é enfermeiro num geral, enfermeiro e técnico. Além dessa escuta atentada que a gente tem que ter, né, a gente vai ver os problemas e anseios da população. Não é só uma consulta. Porque a gente acaba sendo psicólogo, a gente acaba sendo amigo, a gente acaba recebendo feijão de corda. Eita, meu Deus do céu, tanta coisa gostosa, queijo. E é ele, portanto, um dos elos da comunidade com o serviço de saúde. Infelizmente, acontece muito, como eu já falei muito para vocês em sala de aula, a falta de ética. Por que que eu não consigo atingir a demanda do meu postinho com preventivo? Porque tem que ter uma demanda. Por que será, meu Deus? Por que será? Porque eu não tenho ética, será? Né? Às vezes eu não tenho ética, às vezes eu atendo uma paciente que não realizou a tricotomia, né? Chega com bastante pelo. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que olhar por fora ou eu tenho que olhar por dentro? Apesar da gente ter que ter uma visão geral do que está acontecendo, a gente precisa ter uma visão mais ampla, um olhar mais profundo, né? E, além disso, né, tem que ter essa parceria com a utilização da equipe multiprofissional, né? Esse trabalho, ele tem que ser conjunto e também deve ser estabelecido junto com o indivíduo que está ali participando da nossa unidade familiar, família e comunidade também, né? Dentro desse contexto, a gente tem que ter uma ligação com o paciente, querendo ou não, a gente precisa, né? É questão de vida ou morte, senão eles não vêm até nós, já que o profissional desenvolve esse papel fundamental, né, na assistência da saúde. E aí, os enfermeiros, eles são responsáveis por trabalhar com essa vinculação, além da escuta que a gente precisa ter, né? Então, ele vai ser um dos elos da comunidade com o serviço de saúde, tá bom? Então, a gente não pode perder esse vínculo. E quais são as atribuições do enfermeiro? Vai ser planejar, gerenciar e executar ações no âmbito de saúde, individual e coletivamente, tá? A gente vai supervisionar a assistência direta à população. Como eu falei para vocês, muita burocracia, muito papel, tá? Muito papel mesmo, muito papel. Tem que ter muita paciência. A gente vai ter que supervisionar aquela unidade inteira. A gente vai realizar ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação. Já falei muito para vocês. A promoção, a prevenção, a gente precisa estar sempre ali fazendo nosso marketing, tá? Geralmente, tem os postinhos de saúde, eles precisam fazer as suas campanhas dentro e fora do postinho, tá? Eles precisam fazer a realização de palestras, o que a gente não vê muito, tá? A gente não vê muito acontecendo nos postinhos de saúde. As palestras sobre hanseníase, hipertensão, diabetes, tudo que vocês imaginarem, saúde bucal, eles precisam saber. Porque se não for naquele momento que eles estão ali esperando um atendimento médico, um atendimento com dentista, um atendimento com enfermeiro, se não for naquele momento, eles não vão com uma palestra no meio da rua, de livre e espontânea vontade. Não vão, né? E aí a gente precisa realizar esse tipo de prevenção.
E se caso acontecer deles já estarem com esse tipo de doença, seja ela crônica, enfim, a gente precisa realizar a cura e reabilitação para aquele paciente. A gente também vai desenvolver a educação em saúde e a educação permanente, tá? Também somos responsáveis pela vacina, curativo, estoque de materiais, vigilância epidemiológica. É babado, gente, é muita coisa. Doenças de notificação compulsória também. É, a gente também faz curso para ajudar na vacina, tá? Geralmente os ACS fazem curso com os enfermeiros. Então, a gente também tem essa função. É muita coisa mesmo. A quinta concepção é que o enfermeiro, ele é prestador do direito da assistência aos usuários, né? Então, no caso, a enfermeira, ela também vai realizar atividades com os usuários, que cuida dos diabéticos e hipertensivos, também vai desenvolver grupos, são, vamos dizer, uns grupos de apoio, tá? A consulta de enfermagem também vai ser realizada, visitas domiciliares para as pessoas que possuem hepatite, tuberculose, orientação sobre medicamentos e tratamentos e alimentação. Dentro dessas consultas de enfermagem e as visitas domiciliares, as pessoas também vão incluir as pessoas também que possuem hanseníase, tá? Muita gente tem hanseníase, muitos idosos têm hanseníase e muita gente tem preconceito. A gente precisa deixar esse preconceito de lado, a gente tem que agir como profissionais. Profissionais da área da saúde, certo? Não vamos deixar levar. E aí, dentre elas, a gente também tem a saúde da criança, né? Que, de acordo com o Ministério da Saúde, a assistência à saúde da criança, que vai estar envolvida ali, né? Como eu falei para vocês, na puericultura, saúde da criança, da adulto e idoso, deve ser feita de maneira global e vai focar no crescimento e desenvolvimento, identificando fatores de risco biológicos e familiares. E isso vai ser alcançado através de ações que vão promover a saúde ou prevenir as doenças, que são feitas em consultas de acompanhamento nas unidades de saúde e também nas suas visitas domiciliares. A puericultura, a famosa puericultura, né? Que é a fase mais cuti-cuti, ela e o pré-natal, eu acho. Modéstia à parte, né, gente? A puericultura, ela vai reunir todas as noções fisiológicas, higiene e sociologia disponíveis a fim de promover o desenvolvimento físico e psíquico dessa criança, desde o período da gestação até a sua puberdade, tá? O que não acontece muito. O término da puericultura, ele vai se referir aos cuidados, esse termo vai se referir aos cuidados prestados à criança até os seus 10 anos de idade, em casa ou em instituições. Quais são os 5 objetivos da consulta de puericultura que o enfermeiro faz? De acordo com o manual, essas consultas do Ministério da Saúde, tá, gente? As consultas de puericultura têm como objetivo promover essa saúde, prevenir doenças com vacinação de rotina e também a educação. Vai detectar e tratar doenças precoces, então a gente vai analisar, fazer a medição do perímetro cefálico, a gente vai fazer do perímetro torácico, a gente vai olhar o tamanho da criança, a gente vai ver o peso, a gente vai ver tudo, a gente vai ver as fontanelas, se está muito aberta, tem que ver, tem que ver tudo que vocês imaginarem, os espasmos, tá? A gente precisa ver se tá, como é que tá a ação sensorial dessa criança, na mãozinha, se ela vai esticar, se quando você colocar ela vai apertar, no pezinho, geralmente, quando é muito novinho, ele vai abrir mais. Então, tudo isso está incluso, tá certo? E também a gente vai orientar os pais a aprimorar o desenvolvimento intelectual e emocional dessa criança. Essa procura avalia principalmente as condições do nascimento da criança. E aí a gente vai olhar a questão do tipo de parto, local do parto, peso ao nascer, idade gestacional, índice de ápica, tá? Eu até coloquei para vocês aí a nossa tabelinha de ápica, a gente vai avaliar isso. Geralmente isso daí é feito assim ao nascer, né? Assim quando ele vai para a neonatologia, que ele nasce, que vai para os cuidados com o técnico, é feito o índice de ápega.
intercorrências clínicas na gestação do parto, se houve, período neonatal e tratamentos realizados. E os antecedentes familiares, as condições de saúde dos pais e dos irmãos, o número de gestação anteriores e o número de irmãos, né? Tudo isso vai ser feito. E aí eu coloquei para vocês aí a nota de Apega, vamos dar uma leve repaginada nisso. Ao nascer, vocês vão colocar, vão somar, é uma soma, tá? Vai ver a frequência cardíaca não detectada, 1 ponto. Se está acima de 100, ou não detectada, desculpa, 0 ponto. A cor, a gente primeira cor, né? Vamos por partes. A gente vai olhar a primeira cor. Caso azulado ou pálido, se só as mãos ou os pés azuis, né? Se eles estão com cianose, ou se está com a cor normal. E aí, vocês vão colocar na pontuação. Se tá só as mãos e os pés, vai colocar 1. Frequência cardíaca, a gente vai colocar. Se foi detectado acima de 100, 1. Se tá menor que 100, vai somar 2, a gente vai somando. O reflexo, a gente vai ver se ele resmunga, se ele espirra, se ele chora, porque a criança precisa chorar, né? E aí vocês vão colocando respiração. Não tem de respiração irregular ou se a respiração tá forte. O tônus muscular, a gente vai ver, né? Se ela faz aqueles espasmos que a criança não se estica toda para chorar. Pronto, a gente vai ver essa questão do tônus muscular. Se tá molenga, não é ágil, se mexe às vezes, se estica e puxa com os braços e pernas. E aí a gente vai ver as atribuições do médico no PSF, tá? Quais seriam as atribuições do médico no PSF? Na UBS, o médico ele vai realizar consultas, orientações, vai participar de grupos educativos com os usuários, auxilia na coordenação do cuidado, que envolve a relação com toda uma rede de atenção e com outros profissionais na busca para o melhor cuidado, na melhor experiência para o usuário. Então, o paciente chega na UBS, ele vai direto para a triagem, não necessariamente o técnico preenche, o enfermeiro também precisa preencher, tá? E aí a gente vai colocar se o atendimento vai para o enfermeiro ou para o médico. E quais são as atribuições do técnico de enfermagem? Então, a gente viu que a atribuição do médico não é muita, né? O médico não recebe tanta demanda assim como o enfermeiro. O enfermeiro realmente recebe uma demanda muito, muito, muito grande. E o técnico de enfermagem e os auxiliares, eles vão desenvolver suas atividades em setores específicos, tá? Na unidade de saúde, como a sala de vacinação. A sala de vacinação é exclusiva do técnico. O enfermeiro não chega perto. Apesar de que, se não tiver técnico, o enfermeiro tem como obrigação saber tudo que está acontecendo ali. Ele tem que saber. Por mais que não é ele que fique dentro da sala de vacinação, ele precisa saber. Curativos, dependendo do curativo, também é o enfermeiro que tem que fazer, tá? Não é qualquer curativo que o técnico pode realizar. E preparo de pacientes. A gente vai ver a verificação de temperatura, peso, altura, pressão e a glicemia capilar. Administração de medicamentos. O técnico enfermeiro tem um papel pesadíssimo dentro do UBS. Aerossolterapia, auxílio na coleta de material citopatológico, né? Apesar dele não fazer a citopatologia, ele pode auxiliar. É muito difícil você ver o técnico auxiliando o enfermeiro, geralmente é sozinho. E os exames laboratoriais, expurgos, né? A esterilização dos materiais que são utilizados dentro da UBS e entre outros. A função do técnico de enfermagem pode variar conforme o local de atuação, né? E aí vai ver a determinação do gestor municipal, em geral, trabalho e serviços de pronto atendimento, que não é baseado num território definido, né? É restrito da unidade. E aí vai haver pouca ou nenhuma atividade no domicílio e espaços comunitários está direcionado para as ações curativas, sem ênfase na prevenção no planejamento das ações. Assim, o técnico de enfermagem no pronto atendimento fica restrito a realizações de procedimentos técnicos, como aferição de sinais vitais, administração de medicamentos
e curativos na unidade de saúde. Enquanto no PSF, ele vai fazer essas tarefas também no domicílio, não é só na unidade de saúde. E vai ser realizado todas essas tarefas no domicílio do paciente. Vai ser realizado as ações de educação e saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, né, que precisam de atendimento domiciliar. Também que participam no gerenciamento dos insumos necessários e adequados para o adequado funcionamento da equipe. E aí, qual vai ser as atribuições do agente comunitário de saúde? O agente comunitário de saúde, ele vai ter um papel muito importante nesse acolhimento, porque é ele que é um membro da equipe que faz parte da comunidade. É ele que vai estar à frente, né? Ele que vai estar fazendo as visitas mensalmente para saber como aquele paciente está. Sorte de quem recebe um agente comunitário de saúde em casa. Eu só recebo de endemias, para colocar o veneninho na caixa. Fora isso, não sei nem quem é meu agente de saúde. E é ele que vai permitir a criação de vínculos bem mais fácil para poder levar esse paciente para um postinho de saúde e criar esse vínculo direto com a equipe, né? Ele tem essa função. Eles compõem a equipe das unidades básicas de saúde, das UBSs, que vão seguir hoje um modelo de atenção fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família. Neste contexto, é o agente comunitário de saúde que é responsável por fazer essas visitas domiciliares. E aí eles vão buscar os agravos e informar para a gente no PSF. E aí a gente vai fazer essa demanda, a gente vai ter essa demanda para poder realizar os procedimentos em casa. Se eles verem que tem necessidade de um médico lá em domicílio, o médico tem que ir. Toda semana tem que ter visita domiciliar. Então, a gente não pode deixar de fora. Os exemplos de ações que os ACS podem realizar no acompanhamento dos casos de domicílio vão ser monitorar os cuidados de proteção individual e também coletiva, orientar e passar recomendações necessárias a fim de evitar a transmissão. Informar a equipe caso haja complicações no domicílio do paciente. Então, ele precisa informar a equipe multiprofissional, multidisciplinar, tá? Tá todo mundo ali envolvido, técnico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, médico. Então, a gente trabalha em equipe. Quais são as atribuições da equipe de saúde bucal? Essas atribuições vai ser basicamente preservar a saúde, o sorriso, a qualidade de vida das pessoas. Deixa eu subir um pouquinho aqui. A partir de um atendimento profissional. Então, ele precisa ter aquele atendimento ético e personalizado. Promover com excelência a ética de saúde bucal, valorizando a participação multiprofissional, recursos tecnológicos e visando a satisfação do usuário, frisando que a saúde começa pela boca. Isso daí, a gente que é enfermeiro, a gente que é a equipe multiprofissional, os técnicos de enfermagem, também precisa repassar tudo isso, tá? Participar desse processo, né, de territorialização e o mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, e aí a gente vai encaminhar gestantes também para essa equipe de saúde bucal, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relacionados ao trabalho. Professor, minha acordei. E da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local, tá certo? E aí, quais são as outras atribuições que eles vão ter? Realizar o cuidado em saúde da população adstrita. Prioritariamente vai ser no âmbito da unidade de saúde, né? Aonde a unidade de saúde atinge as localidades no domicílio e nos demais espaços comunitários, onde que são as escolas, vão fazer esse tipo de prevenção de saúde bucal, né? Que vocês já estão cansados de saber.
associações e entre outros, quando necessário, tá? Realizar atenções de atenção integral, conforme a necessidade da saúde da população local, bem como as previstas na prioridade protocolos da gestão local. Realizar buscas ativas e notificações, assim como nós, enfermeiros, os profissionais de saúde bucal, dentista, também precisam realizar essa busca ativa, né, e identificar os agravos que são de notificação compulsória, ou se tem algum outro agravo, né, são as situações de importância local. E aí eles vão garantir essa qualidade no registro dessas atividades no sistema de informação da atenção básica. Então, tudo que é realizado no postinho e fora do postinho precisa ser colocado no sistema, tá? Participar das atividades de educação permanente e, para finalizar, a interdisciplinaridade e profissionalismo devem estar presentes em todos os âmbitos profissionais, tá certo? Principalmente na UBS, onde a gente recebe uma demanda muito grande, e são pessoas que a gente acaba se apegando, né? São pessoas que sempre estão ali procurando por você. As reuniões e equipes precisam ser realizadas também para que haja uma organização melhor, tá? Há reuniões do NASF, que são os núcleos de apoio à saúde da família, também precisam ser realizadas para a gente manter, né, a organização e manter tudo em harmonia, né? Cada um tem a sua função, então dessa forma dá para ser realizado melhor. Ampliação e a qualificação da assistência e as condições de trabalho também precisam ser identificadas. Ações de promoção e proteção à saúde também devem ser realizadas, tá? E educação e saúde, né? A gente precisa fazer a educação e saúde, a gente precisa mostrar para esses pacientes que nós precisamos deles e eles precisam muito mais da gente, tá certo? Então, a gente precisa trabalhar no PSF de uma forma mais ampla, então não adianta receber ninguém por ignorância, tá? Porque a gente não vai lá atrás de nada. Ninguém sai da sua casa, vai no sol quente para ir no PSF, né, gente? Então, se eles estão ali, é porque eles realmente precisam estar ali, tá certo? Gente, por hoje é só, tá? A nossa aula de hoje foi um pouco curta. Geralmente, essa aula é a quantidade de slides que eu dou para vocês em sala de aula, tá? Deixa eu fechar aqui. É a quantidade de aula que eu dou para vocês, né, em sala. Então, só que em sala a gente acaba discutindo muito mais, né? A gente sempre acaba falando mais, tá? Então, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Vou fechar a aula aqui, porque eu tô com a impressão que vai travar. E é isso, tá? Um cheiro no coração de vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar, tá certo? Mandem mensagem para mim, caso precisem. E eu estou à disposição, viu? Cheirinho!